seja muito bem-vinda. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou resolver uma prova organizada pela Fundação Cefet Minas. Essa prova foi aplicada para técnico administrativo da UFJF em 2019. Ela trazia o conteúdo de raciocínio lógico e matemática e tem umas questões bem interessantes aqui para a gente estudar. Vamos começar? Primeira questãozinha que a gente tem aqui, ó, ele traz assim: um pipoqueiro vende um saquinho de 200 gramas de pipoca por R$5. A embalagem de 200 gramas custa o pipoqueiro o mesmo valor da embalagem de 500 gramas. Dessa forma, visando ampliar as vendas e aumentar o seu lucro, passou a vender a pipoca apenas em saquinho de 500 gramas. Cada por um preço que corresponde a um aumento de 20% no preço final. Nessas condições, o preço de venda do saquinho de 500 gramas de pipoca será em reais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, o saquinho de 200 gramas custava R$5. Se ele fosse manter a mesma proporção ali, o mesmo preço, 500 gramas tinha que custar X. Regrinha de 3, ó, 200 vezes X é igual a 500 vezes 5. Dá para cortar os dois zerinhos, isso aqui dá 25 dividido por 2, X igual a 12,50. Cuidado que tem essa resposta aí. Se ele não fosse lucrar a mais, o preço que ele deveria fazer proporcional ali seria 250. Mas ele quer um aumento do lucro de 20% no preço final. Então, a gente vai calcular aqui, ó, o 20% de 12,50. Quem faz o 1,2 vezes 12,50 dá certo também, ó. 20%, 20 sobre 100, de multiplicação, 12,50. Dá para eu cortar dois zerinhos, 12,50 vezes 2 dá 25 sobre 10, que dá 2,50. Ou seja, ele vai lucrar ali mais 2,50. Então, o preço final, 12,50 mais o 2,50 de lucro, R$15 é o valor que ele vai vender esse pacotinho de pipoca, R$15. Então, o que eu fiz? Ó, regrinha de 3 primeiro para calcular o valor sem aumento, o valor proporcional, depois com esse aumento de 20%. Somei esses dois valores. Uma ótima questão para qualquer banca. Seguindo, próxima questão ele fala assim: para pintar completamente uma parede retangular de 120 metros de comprimento, são necessários N trabalhadores. Entretanto, para pintar outra parede de mesma largura, cujo comprimento é 20% maior do que a primeira, serão necessários mais 6 trabalhadores trabalhando no mesmo ritmo dos N primeiros. O número N de trabalhadores empregados inicialmente é... Então, pensa comigo, ó, para 120 metros de parede, eu preciso de N trabalhadores. Ele teve um aumento de 20%. Quem faz de cabeça pode fazer, ó, 20% de 120. Dá para contar todos os zerinhos, 24 metros a mais. Então, para pintar 144 metros, ele vai precisar de todos os N mais 6. Regrinha de 3 de novo, ó, é direto. Quanto mais muro, mais gente eu preciso. Então, eu vou fazer aqui, ó, 120 que multiplica N mais 6 é igual a 144 vezes N. Vou multiplicar aqui, 120N, 6 vezes 120 dá 720, igual a 144N. Joga um para o lado, outro para o outro, vou ficar com 24N igual a 720. O N, então, vai ser 720 dividido por 24, que é 30. Foi isso mesmo que ele pediu, ó, o valor de N. A alternativa certa, a alternativa é. Até aqui eu achei essas duas questões relativamente tranquilas. Regra de 3, mas tem que treinar muito isso. A gente tem a inocência de achar que regra de 3 e porcentagem é facinho. É facinho se fosse só isso, quanto que é 20% de 120. Mas quando a gente tem que aplicar em questões mais elaboradas, gera uma dificuldade maior.
a necessidade aqui é de treino, pegar muitas questões e praticar mesmo, fazer questões até enjoar, bem repetitivo. Questão 3. Duas pessoas, A e B, saem para fazer uma caminhada. A faz sua caminhada dando 20 passos a cada minuto de forma constante. B, por sua vez, dando 1 passo no primeiro minuto, 2 passos no segundo minuto, 3 passos no terceiro minuto e assim sucessivamente. Considerando que os passos de cada uma delas têm o mesmo comprimento e se ao final da caminhada de cada uma, ambas tiverem dado o mesmo número de passos, então a quantidade de passos dados por cada uma é igual a. Olha o que vai acontecer. A pessoa A, ele fala assim, ó, ela caminha 20 passos por minuto. Então, eu vou chamar aqui de X a quantidade de minutos. Vou abreviar, ó, quantidade de minutos. Se a pessoa A dá 20 passos por minuto, eu posso representar assim, 20 vezes X. É uma opção, tá? Agora, a pessoa B, ele aperta a gente. Porque ele faz, ó, 1 passo no primeiro minuto, 2 no segundo, 3 no terceiro e assim por diante. Quando ele faz isso, ele dá pra gente uma ideia de PA. Quem que vai ser a minha PA? Ó, o A1 é 1, a razão 1 também, que está aumentando de 1 em 1, e o último termo vai coincidir com a quantidade de termos, que é X. O AN vai ser X e o próprio N vai ser X. Leonor, não entendi nada que você falou. Vamos pensar que fosse só 5 minutos, só pra gente pensar fácil. Ó, no primeiro minuto ela dá 1 passo, no segundo minuto 2 passos, no terceiro minuto 3 passos, no quarto minuto 4 passos, no quinto minuto 5 passos. O que significa isso? Que a quantidade de passos coincide com a quantidade de minutos, passos por minuto. Então, se ela andar só 1 minuto, 1 passinho só que ela vai dar. Se ela andar 2 minutos, cuidado, ela vai andar 1 minuto no primeiro, mais 2 no segundo, e assim por diante. Ou seja, ó, esse aqui é o meu A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Se eu quero fazer até chegar lá no X, ó, vai ser o AX. Essa vai ser a nossa ideia. O AN e o X são as mesmas coisas. Por que eu preciso disso? Porque eu quero o total de passos. E para eu calcular o total de passos, é a soma da minha PA. A soma da PA é dada assim, ó, SN igual o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos divididos por 2. Então, quem que vai ser o meu primeiro termo? Ó, o 1. O meu último termo, X, vezes a quantidade de termos divididos por 2. Deixa eu melhorar aqui, que ficou bem rabiscadinho. Então, se eu quiser saber o total de passos de A, 20 vezes X. Se eu quiser saber o total de passos de B, essa formulinha aqui, ó, 1 mais X vezes X dividido por 2. Essa vai ser o meu total de passos para B. E aí ele fala que eles dão a mesma quantidade de passos. Se eles dão a mesma quantidade de passos, eu vou igualar 1 mais X vezes X dividido por 2. Essa vai ser a nossa ideia. É a mesma quantidade. Por que eu não fiz a propriedade distributiva aqui? Porque eu queria cancelar o X com X. Se eu não cancelar, eu caio numa equação de segundo grau. Dá muito trabalho. Então, o que sobrou para mim? Ó, 20, eu já vou passar o 2 para cá, multiplicando. Vezes 2 é igual a 1 mais X. 20 vezes 2, 40, menos 1, o X é igual a 39. Cuidado que tem o 39 aqui para a gente marcar, mas ele não é a resposta. 39 vai ser a quantidade de minutos, ó. O X ali vai ser a quantidade de minutos. Então, elas caminharam por 39 minutos. Quantos passos que elas deram? A mesma quantidade. O A tá mais fácil, ó. 20 passos por minuto. Então, 39 minutos, 20 vezes 39. Isso é o 780. A alternativa certa é a alternativa E. Essa questão aqui eu achei um pouco enjoada.
não é uma PA tão simples, não tem uma ideia tão simples. Não é nem pela dificuldade da PA, é pela ideia mesmo. Essa questão eu já achei um pouquinho mais complicada, é uma questão que exige um pouco mais da gente. Tá? Próxima questão, questão 4. Um candidato presta 2 concursos X e Y na mesma semana. A probabilidade dele ser aprovado no concurso X é de 0,3 e no concurso Y de 0,9. Sabe-se ainda que a probabilidade de que esse candidato seja aprovado em apenas um desses concursos é de 0,7. Nessas condições, a probabilidade de aprovação em ambos os concursos é... Muito cuidado que ele dá essa palavrinha probabilidade, pelo menos eu, a primeira vez que eu fiz essa questão, eu fiquei tentando envolver a probabilidade aqui. Mas na verdade, isso não é uma questão de probabilidade, é uma questão de conjuntos. Olha o que vai acontecer, ó. Vou colocar assim, ele tem 2 concursos, o X e o Y. Aí ele fala assim, a probabilidade dele ser aprovado no concurso X é de 0,3. O que a gente não sabe é a probabilidade dele ser aprovado nos dois. Eu não vou chamar de X não, vou chamar de A, só para a gente não confundir com um Xzinho ali. Ah? Então, ó, a probabilidade dele ser aprovado aqui é de 0,3, mas eu tenho essa chance dele ser aprovado nos dois. Então, vai ser 0,3 menos A. A probabilidade dele ser aprovado no concurso Y é de 0,9. Tudo tem que ser o 0,9. O Y todo tem que ser o 0,9. Então, aqui vai ser 0,9 menos A. Essa aqui vai ser a nossa ideia. E aí ele fala assim, olha a informação que ele dá. Ainda, a probabilidade desse candidato seja aprovado em apenas um. O que significa em apenas um? Passou só no primeiro, 0,3 menos A, ou passou só no segundo, 0,9 menos A. Ele falou que essa probabilidade é de 0,7. Faz as continhas aí, ó. 3 com 9, 12, menos 2A igual a 0,7. Organiza as contas. 2A igual a 0,5, o A vai ser 0,25. Então, a probabilidade dele passar nos dois é 0,25, que é o que ele está pedindo pra gente. O que eu achei dessa questão? A probabilidade induz a gente a tomar um outro caminho, a não perceber que é uma questão de conjuntos. E é uma questão que era para ser fácil, mas ela coloca essa ideia aí que induz a gente a seguir outro caminho. Cuidado, mas é uma questão super comum em provas. O conjunto é muito trabalhado em provas, então a gente precisa treinar esse tipo de questão. E para finalizar essa prova, ele fala assim, ó. Um prisma e uma pirâmide têm ambos a mesma base e a mesma altura. O prisma está com 2/9 de sua capacidade cheia de água. Se toda essa água for colocada na pirâmide, a fração do volume da pirâmide ocupada será igual a... Meu desenho aqui não vai ficar muito bom, não, mas vou tentar fazer um desenho aqui mais ou menos, só para você entender a ideia. Um prisma e uma pirâmide. Agora que são elas. Mas finge que o desenho tá ótimo aqui. Meu prisma e minha pirâmide. O que ele fala? Ó, ele nem fala qual base que é, mas ele fala que é a mesma base. Mesma base, mesma base. E essa alturinha aqui. Essa vai ser a minha altura. O que você tem que lembrar? O volume do prisma é 3 vezes maior do que o volume da pirâmide. Lembra lá do volume do prisma? Ó, área da base vezes altura. Quem que é o volume da pirâmide? Área da base vezes altura dividido por 3. Ou seja, o volume do prisma, a quantidade de água que cabe no prisma é o triplo da quantidade que cabe na pirâmide. Então, se o volume aqui está em 2/9 da capacidade, significa que eu vou ter que multiplicar isso por 3. 3 vezes 2/9 vai dar o triplo do que cabe ali na pirâmide. Quando eu faço isso, ó, dá para simplificar, fica 2/3. É uma questão bem teórica, para falar a verdade, você nem precisava das fórmulas não. É lembrar dessa ideia. Lembra lá, ó, prisma, área da base vezes altura, pirâmide, área da base vezes altura dividido por 3. É 1/3 do que cabe ali.
Quando eu faço isso, 1/3 do que cabe ali, é um multiplicar por 3. Quando eu multiplico isso por 3, a gente chega no 2/3, a alternativa certa, a alternativa C. O FJF sendo o FJF, ela não é simples, ela não facilita para os concurseiros, Cefet Minas também não facilitou, mas é uma ótima prova para estudos. Eu te desejo bons estudos e até o nosso próximo encontro.